Fala galera, e o Olímpia está novamente no caminho do Inter na Libertadores. Sorteio realizado das oitavas de final no início da tarde lá no Paraguai, a repercussão pelo lado colorado e também com os paraguaios agora, aqui no meu canal, o canal do Salzano. Aproveita, chega aqui, te inscreve, ativa notificações, dá o like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, tá certo? Bom, conforme eu disse, Inter e Olímpia voltam a se enfrentar na Libertadores em 2021. Até agora, os dois jogos da primeira fase com duas vitórias do Inter. Aquela grande goleada por 6-1 no estádio Beira-Rio e o 1-0 lá no Paraguai, aquele gol marcado pelo Yuri Alberto. O sorteio, aliás, que foi muito bom para o Internacional, até porque de um lado da chave estão Inter, Olímpia, Flamengo, Defensa e Justiça, Vélez Sarsfield, Barcelona de Guayaquil, Cerro Porteño e também o Fluminense. E se o Inter passar pelo Olímpia, ao que tudo indica, isso deve acontecer, vai pegar o vencedor do confronto entre Flamengo e também o Defensa e Justiça. Podemos dizer aí que o rubro-negro carioca é o adversário mais complicado desta chave. Diante disso, pessoal, eu fui atrás na repercussão pelo lado do Internacional e também com os paraguaios. Pelo lado do Inter, eu conversei com o João Patrício Herman, que me disse exatamente o seguinte, abre aspas, um adversário de tradição, um tricampeão da América, que já nos conhece e nos enfrentou na fase de grupos. Todo jogo é complicado em Copa Libertadores e sabemos que teremos duas grandes partidas contra uma equipe de qualidade e muita história na competição. Fecha aspas, as palavras de João Patrício Herman, vice-futebol do Internacional. E o foco está todo no Olímpia. O Inter evita falar nesse chaveamento que eu falei há pouco. Até porque o Flamengo é um adversário complicado deste lado da chave. Só que no outro, o Inter deu muita sorte, pois caíram no outro lado da chave o Boca Juniors, o Atlético Mineiro, o River Plate, o São Paulo, o Racing e também o Palmeiras. Isso é o que o Inter diz sobre o confronto contra o Olímpia. E eu também conversei, pessoal, com o Gerardo Nogueira, um jornalista paraguaio, setorista que cobre o dia a dia do Olímpia. Ele me disse algumas coisas muito interessantes que eu vou passar para vocês aqui agora. Ele disse que conversou com dirigentes do Olímpia e foi considerado uma surpresa. Os paraguaios não esperavam enfrentar o Inter nesse momento da competição, até por já terem jogado com o Colorado duas vezes na fase de grupos. Ele me disse também que o momento ruim que teve os dois jogos, o Olímpia contra o Internacional, isso também afetou um pouco o ambiente lá do clube paraguaio e por isso terão muitas mudanças, especialmente de elenco lá da equipe paraguaia comandada pelo Sérgio Ortemann, aquele mesmo ex-meio-campista que inclusive teve passagem pelo Grêmio. Muitos atletas estão de saída lá do Olímpia. Os principais, o titular, um deles é o zagueiro Polenta, que aliás muitas vezes foi especulado aqui, tanto por Inter quanto por Grêmio. Outros jogadores que podem sair, o goleiro Arzamendia, os laterais direitos, o De La Cruz e o Alan Benítez, o volante Nicolas Domingo, os meias Cândia, Jorge Rojas e também o Diego Torres e o atacante Eduard Lopes. Portanto, no time titular, o Polenta não deve enfrentar o Inter em julho e esses jogadores aí que eu citei, o goleiro Arzamendia, os laterais direitos De La Cruz e Alan Benítez, o zagueiro Diego Polenta, o volante Nicolas Domingo, os meias Jorge Rojas, Cândia e Diego Torres e também o atacante Eduard Lopes. Os paraguaios devem então passar por uma reformulação, principalmente no elenco. Então, todo cuidado é pouco, o Inter precisa abrir o olho. A direção também busca reforços, eu já trouxe aqui mais de uma vez um zagueiro, um lateral esquerdo e também um volante para qualificar o elenco, mas aí está a repercussão pelo lado do Inter com João Patrício Herman, vice-futebol do Internacional,
e também conversei com Gerardo Nogueira, jornalista setorista que cobre o Olímpia lá no Paraguai. Tá legal? Gostou do vídeo? Dá teu like, o joinha bacana, que a qualquer momento a gente volta aqui com muitas informações. Este vídeo só é mais um exemplo disso, do conteúdo que a gente quer trazer aqui diariamente para você ficar muito bem informado, tanto com as coisas da dupla Grenal e também agora os adversários, tanto na Libertadores pelo lado do Inter, o Olímpia, e na Sul-Americana o Grêmio, que vai enfrentar a LDU. Tá legal? Um abraço!